mulher, negra, cria da Maré e defensora dos direitos humanos. Era assim que Marielle Franco se apresentava. Passados 2 anos de seu brutal assassinato, o crime ainda não foi esclarecido. Nós acompanhamos por um bom tempo pela Comissão Externa da Câmara Federal e nos preocupa muito que até agora apenas os executores estejam presos e os mandantes. Quem mandou matar Marielle? E por quê? No sábado, 14 de março, estaremos nas ruas para lembrar, protestar e exigir resposta para essas perguntas. É preciso que a gente cobre justiça por Marielle para poder cobrar justiça para o Brasil. Marielle Franco foi assassinada no dia 14 de março de 2018. Ela voltava de uma reunião com jovens negros na Lapa. Junto dela estavam mais 2 pessoas, o motorista Anderson Gomes e uma assessora do mandato de Marielle. No bairro do Estácio, no centro da cidade, o carro onde estavam foi emboscado. 4 disparos atingiram Marielle na cabeça. 3 disparos acertaram Anderson nas costas. Ambos morreram na hora. Aos 38 anos, Marielle era vereadora na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, eleita pelo PSOL. Deixou uma filha e sua companheira, Mônica Benício, que denunciou o crime ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. Formada em Sociologia e com mestrado em Administração Pública, Marielle iniciou sua militância em defesa dos direitos humanos depois de perder uma amiga para uma bala perdida de tiroteio entre policiais e traficantes. Decidiu lutar pelos direitos das mulheres e promover debates nas favelas. Agora chegou a nossa vez. Vamos ocupar o nosso lugar na cidade e na política. Ter o que nos é de direito. Nossa voz, muitas vezes silenciada, terá de ser ouvida. Em seu último discurso antes de ser assassinada, Marielle destacou a importância de se ampliar a participação feminina na política e mostrou sua força para combater o machismo e a opressão. Eu quero saber como ficam as mães e familiares das crianças revistadas, como que ficam as médicas que não podem trabalhar nos postos de saúde, como que ficam as mulheres que não têm acesso à cidade. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Uma mulher negra que luta pelas maiorias e minorias sempre incomoda os poderosos. Eles reagem com perseguição, opressão, prisão e assassinato. As investigações do assassinato de Marielle e Anderson seguem sem conclusão. 2 milicianos, o ex-policial militar Elcio Vieira de Queiroz e o sargento reformado Rony Lessa, foram presos como principais suspeitos. Elcio seria condutor do carro que transportou Rony, apontado como o autor dos tiros contra Marielle e Anderson. Rony Lessa mora numa casa do condomínio Vivendas da Barra. Você sabe quem também tem uma casa no mesmo condomínio? No dia da morte de Marielle, a portaria registrou a entrada de Elcio no condomínio para ir na casa 58, cujo dono é Jair Bolsonaro. Dias depois, um dos porteiros presta depoimento e diz que a autorização para Elcio entrar foi dada pelo seu Jair. Neste dia, Bolsonaro estava em sessão na Câmara dos Deputados em Brasília, mas a autorização para a entrada no condomínio pode ser dada por celular. O Ministério Público, então, concedeu uma coletiva para informar que acessou os áudios do condomínio e que a autorização não veio da Casa 58, mas de Rony Lessa, que mora nas casas 65 e 66. Nota 1. O Ministério Público não verificou se os áudios do condomínio foram adulterados. Nota 2. Uma das promotoras presentes à coletiva do Ministério Público, Carmen Carvalho, fez campanha para Bolsonaro. Depois de uma live mostrando irritação com o caso, Bolsonaro declarou que pegou as gravações para evitar que fossem adulteradas. Além disso, faz pressão para federalizar as investigações, que neste caso estariam sob a supervisão de Sérgio Moro e Augusto Aras. Cabe ao STJ decidir se a investigação segue com as autoridades do Rio ou se passa para o governo federal. Outro miliciano que tem relação com o caso, o ex-PM do Rio, Adriano Magalhães da Nóbrega, foi morto na Bahia em fevereiro. Ele foi homenageado pelo então deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro.
E foi defendido em discurso feito na Câmara pelo então deputado federal Jair Bolsonaro. Adriano já trabalhou no gabinete de Flávio e era alvo das investigações sobre a existência de um esquema em que policiais militares eram nomeados para não trabalharem e, em troca, entregavam até 2/3 de seus salários a Fabrício Queiroz, assessor parlamentar de Flávio Bolsonaro. Adriano também era chefe do chamado Escritório do Crime, uma milícia com a qual Rony Lessa tem vínculos. A morte de Adriano silenciou uma testemunha-chave do assassinato de Marielle. É preciso esclarecer o caso Marielle e acabar com a onda de assassinatos de líderes sociais no Brasil. Na semana passada, Daniquel Oliveira dos Santos, coordenador do MTST, foi assassinado por um policial militar em Uberlândia, Minas Gerais. Contra a opressão aos movimentos sociais, contra a morte de lideranças populares, em defesa das mulheres, das maiorias e das minorias. Vamos às ruas em memória de Marielle Franco. Eu espero que a gente não precise ficar mais 2 anos cobrando sem ter nenhuma resposta de quem mandou matar Marielle e por quê. Marielle, presente! O assassino dela é amigo do presidente! No país de Donald Trump, Bolsonaro volta a atacar a democracia brasileira. Eu acredito que, pelas provas que tenho nas minhas mãos, que vou mostrar brevemente. Eu fui eleito em primeiro turno, mas, no meu entender, houve fraude. Ministra que preside o Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, divulgou nota esclarecendo que o sistema de votação passa por auditoria e que jamais foi comprovado um caso de fraude em mais de 20 anos de voto eletrônico. A gente sabe que a verdadeira fraude nas eleições foi impedir Lula de ser candidato. Na escala para os Estados Unidos, em Boa Vista, Bolsonaro fez mais um chamado para manifestação contra o Congresso e o Judiciário. As ameaças à democracia e aos direitos humanos são tão graves que um grupo de mais de 80 importantes organizações representativas, como a OAB, o Instituto Vladimir Herzog, o Conselho Indigenista Missionário e a Conectas, entre outras, apresentou ao Conselho de Direitos Humanos da ONU denúncia para que a comunidade internacional pressione o governo Bolsonaro a suspender o desmonte dos mecanismos de proteção aos direitos humanos. Bolsonaro quer um país miliciano, autoritário e sem direitos para o povo. Mas isso não vamos deixar acontecer. A terceira grande mobilização no mês de março será na quarta-feira, dia 18. Convoque toda a comunidade escolar, amigos, parentes, todo mundo para participar junto conosco na luta em defesa da democracia, dos serviços públicos e da educação pública. Educadores, servidores públicos, estudantes, movimentos sociais, centrais sindicais e partidos políticos estão organizando atos em todo o Brasil. Estaremos unidos em defesa de um Brasil soberano, democrático e justo. O governo Bolsonaro e Paulo Guedes seguem implementando uma agenda de destruição da ordem social. Com isso, pretende aprovar uma reforma administrativa, que nada mais é do que o desmonte do serviço público. Vamos ocupar as ruas contra os retrocessos e o autoritarismo, em defesa das liberdades democráticas. Nós precisamos mostrar nossa coragem para enfrentar o ódio. Essa escalada de violência, de ódio, de alimento de homofobia está incomensurável. Juntos, dia 18 de março, em todo o Brasil. Informe-se sobre os atos em sua cidade e participe. Os desafios da classe trabalhadora foram a grande pauta de Lula na Europa. Em encontro com o diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, Guy Ryder, em Genebra, o ex-presidente Lula discutiu as transformações no mundo do trabalho e a retirada de direitos dos trabalhadores no século XXI. O combate à desigualdade também está na pauta da OIT e será objeto central do relatório da organização em 2020. Com Jörg Hoffmann, presidente do IG Metall e do Industrial Global Union, Lula debateu os desafios e a luta dos trabalhadores pelo mundo durante a conferência Unidos e Mais Fortes Juntos 2.0, Estratégias Transnacionais para o Fortalecimento do Poder Sindical, realizada em Berlim. Lula também participou na capital alemã do debate A Defesa da Democracia no Brasil. O Brasil está precisando de mais democracia. A democracia não é um pacto de silêncio, em que a sociedade fica quieta esperando o governo fazer a bobagem dele. A democracia é uma sociedade em movimento à busca de conquistar mais direitos para toda a sociedade. Se a gente esperar que alguém vai conquistar a democracia para a gente, se alguém esperar que alguém vai conquistar
a liberdade que a gente quer não vai acontecer. Então, nós temos que ir para a rua para poder defender os interesses do povo brasileiro.